E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje Dark Souls Redemption. Vamos dar uma conferida nesse mangá aqui, pessoal. Que assim, cara, é um bom mangá, mas já vou até adiantando aqui a minha real opinião sobre esse mangá. Como um mangá de fantasia, coisa do tipo aí, cara, bem da hora, bem promissor. Agora, como um mangá de Dark Souls, cara, talvez não passe de alguns easter eggs, fanservice, coisas do tipo, sabe? Aparentemente a história pode ser que nos próximos volumes chegue a surpreender, mas nesse volume aqui especificamente, cara, né, não adentrou muito aí a lore de Dark Souls, não. Sabe? Tá realmente mais aí num um item que aparece ali, que um dos personagens utiliza, a arquitetura, né, que realmente lembra um pouco ali o Dark Souls, as armaduras nem tanto, mas a arquitetura, o ambiente ali assim até que lembra um pouco. Mas bem, vamos lá, vamos dar uma conferida. O mangá vem com esse marcador de páginas aqui. E ele é escrito pelo Julien Blondel e desenhado pelo Shonen. O Julien Blondel, pessoal, eu já trouxe ele aqui no canal no quarto volume do Conan, da editora Pipoca Nanquim. Lá ele desenhou a hora, desenhou não, ele escreveu a Hora do Dragão. Né? E assim, ficou até da hora a história dele, né? Com uma outra ressalva que eu fiz lá no vídeo. Né? Mas como um escritor de fantasia aqui, né? Espada, feitiçaria, esse tipo de coisa, ele me aparenta realmente ser um bom escritor, sabe? Mas bem, vamos lá. Tá aí a capa. Pode ver que ela tem esse acabamentinho aí, que fica legal pra caramba. Aqui tá a premissa da história, a maldição de um filho, o destino de uma mãe. Mangá para maiores de 16. E é uma capa dupla, pessoal. Aqui na segunda capa, né? A gente tem a biografia do Shonen. E na terceira, do Julien. O volume 1 se chama Humanidade Perdida. E aqui começa, pessoal. Para 5 capítulos, né? Mais o prólogo e artes conceituais no final. A noite retornou, o último dos dragões tombou e com ele a esperança se foi. Não resta nada além de brasas no vazio. Algumas almas perdidas nas cinzas do esquecimento, as últimas centelhas de nossa humanidade perdida. Bem, pessoal, quando cita os dragões aqui, eu me pergunto qual dragão? Né? Os dragões antigos que o Lord Gwyn derrotou lá no início, né? Ou os outros dragões, né? Por exemplo, no caso, o Midir, né? Do Dark Souls 3, que foi o último jogo, né? Acho que o Midir também foi o último dragão que nós enfrentamos, né? Aí não sei bem ao certo aqui. O visual do jogo, quer dizer, o visual do mangá aqui em determinado momento, ele vai me lembrar o final do Dark Souls 3, ou até mesmo, né, a DLC, né, a Cidade Anelada, ali né, onde está tudo devastado, sabe? Então, assim, não sei ao certo em que período da série Souls, por exemplo, essa história se sitiaria, né? Então, não sei bem ao certo, mas aqui a gente vê né, um dos guardiões de escama. Aí ele vê uma chama que estava sendo né, guardada, protegida basicamente ali. E ela basicamente se inflama toda ali, né, cara? Aumenta.
e ele vai avisar o Senhor Galor, né, que é o líder deles aqui. E aí eles falam, né, que alguém renasceu e também citam aí um renegado, sabe? Quem renasceu, pessoal, é a personagem principal desse jogo, que é a Ira, que assim, né, a gente vai descobrindo aos poucos sobre ela. No início do mangá que ela não lembra nada, né, o visual dela no mínimo meio estranho, ela tem meio side cut, pra vocês terem ideia. Side cut é aquele corte de cabelo raspado do lado, sabe? Que as feminazes adoram, né? Na hora que eu olhei assim, eu falei, vixe, cara, lá vem, mas não, fica só no corte mesmo. Eu achei tão estranho, até como é só metade, cara, de um side cut, da orelha para trás, pra você ter uma ideia. Eu achei até que ela tinha uma cicatriz, alguma coisa do tipo, fossem revelar alguma coisa ali mais pra frente, a respeito, tá vendo? O corte dela, a respeito desse corte aqui, alguma coisa do tipo, mas não, cara. É simplesmente o corte dela mesmo, sabe? Bem estranho assim mesmo, né? Que não combina nada com Dark Souls, sinceramente, cara, não tem nada a ver. Bem, pessoal, o mangá a gente vai aos poucos descobrindo algumas das memórias dela, a gente não descobre todas aqui no primeiro volume. O segundo volume, eu vi que está programado para sair, eu acho que em abril, mas lá fora, né? Aqui ainda acho que deve levar um tempo para poder sair o segundo volume aqui no Brasil. Né? E aqui podem ver o cenário todo devastado, sabe? Aí não sei bem em que período dos jogos Souls, né, da série Dark Souls, esse mangá se sitiaria, né, cara? Estaria situado aqui. Mas assim, como eu havia dito no início, com uma história de fantasia, né, espada, feitiçaria, cara, é um mangá legal. Agora, como um mangá de Dark Souls, cara, se limita a ter uma arquitetura razoavelmente parecida em algumas construções e há um item ou outro, né, que a gente vê algum personagem utilizando aqui. Por exemplo, a gente vê um personagem que eles chamam de renegado, né, que é o Eudo. Então dá a entender que ele é um renegado dos Guardiões de Escama aqui no mangá. E ele usa uma semente da árvore dos gigantes, né? Que era aquela semente que a gente usava para poder fazer os inimigos atacarem os invasores, cara. E, cara, era um item assim, excelente de se utilizar, sabe? Então, assim, se resume a isso, né? Até então, nesse volume 1 aqui. Ainda assim, é uma boa história, né? Aí, assim, eu sinceramente não estou muito animado a pegar o segundo volume, porque foi me apresentado aqui no primeiro, né? Pela questão Dark Souls, cara, não me convenceu muito a continuar lendo, não. Mas para quem pegou e tá pouco se lixando para isso, não conhece nada de Dark Souls, né? Veio só pela história mesmo aqui para conhecer o mangá e curtiu, cara, acho que vale a pena. O Julien Blondel criou uma história aqui até interessante, ainda que eu tenha achado ela meio básica demais aqui, uma personagem que desperta e não lembra de nada e aos poucos vai recuperando a memória, né? Até então se resumiu a isso aqui, né? Mas tem a questão aí, né, dos Guardiões de Escama, uns outros personagens que aparecem aqui que são bem interessantes, sabe? Aí, nesse sentido, cara, acho que tá até legal, né? Promissor, né? Vou colocar dessa forma aqui. Agora, pelo custo-benefício, né, cara, que esse mangá aqui tá seus 40 e uns quebrados afora, aí meio que fica a critério de cada leitor aí. Pelo que foi me apresentado no volume 1 aqui, eu não animei muito a continuar não, cara, sinceramente. Esperar sair o segundo, tem um colega meu que também pegou, se ele pegar o segundo eu vejo a opinião dele, talvez eu pegue o segundo e aí, pegando o segundo eu faço um update aqui, pessoal. Aqui no final tem um punhadinho bom de extras aqui, pessoal. Artes conceituais aqui. A Ira. Outro personagem que eu não cheguei a citar aqui, mas
lá na quarta capa já cita ele, né? Então não chega a ser um spoiler não. O Eudo e o Uki, né? Que é o cão. Os desenhos do Shonen são bem legais, pessoal. Conseguiu trazer uma ambientação interessante. Eu lembro quando eu tinha lido notícias a respeito desse mangá, eles tinham citado ele como mais focado em suspense e terror, e sinceramente não. Sabe, não chega nesse ponto não. Até surpreendi por ele ser 16 anos aqui, né? Não tem nada de nudez, assim, sabe? Poderia classificar nesse nível. Ao meu ver, eu já vi coisa muito pior aí com classificação 12. Sem brincadeira. Violência também, não vi. Também uma grande violência assim para estar em 16 também não. Aqui os Guardiões de Escama e o Galo. É isso, pessoal. Tá aí o Dark Souls Redemption Volume 1. Redemption Volume 1. Né? E bom, muito obrigado quem assistiu. E tamo junto até a próxima. Valeu.